Prepara aí a sua Bíblia. Isso. Prepare aí a sua Bíblia. Glórias a Deus. Jesus veio para nos dar vida em abundância, irmão. Não esqueça não, não esqueça não. Não se esqueça que a vida que Ele veio para trazer para você e para mim, não é uma vida limitada, não é uma vida com abundância. Abundância de paz, de saúde, de prosperidade, de amizade. Tudo Ele quer em abundância. Fala, irmão. Já pegaram, já. Já pegaram, já. Obrigado, família Restituição. Eu sei que vocês são muito generosos. Muito obrigado. Por isso que vocês estão aqui, sendo pastoreados por alguém que tem o coração de Deus. Você pode acreditar, irmão. Você não está perdendo seu tempo, não. Perdendo tempo está quem rejeita a verdade de Deus. Vamos à palavra de Deus. O que representa de fato a ceia do Senhor? Vamos começar, quem está aqui? Isso. Então, se precisar de eu ajudar, ajuda aí para sair bem. Mateus capítulo 26. De vez em quando eu vou pedir a outra versão da Bíblia, tá? Mateus 26, o versículo 26 ao versículo 30. Todos, vamos lá para a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 26, 26. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é. Ele falou, isto é. Diga, é. É o quê? É o meu corpo. Em seguida, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, todos. Bebei dele, quantos? Quantos? Todos. Porque isto é o quê? Ele falou que é o meu sangue. É o meu sangue. O que mais que ele disse? Nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, ele se despedindo, porque ele não mais estaria entre os discípulos, aí ele fez essa despedida, 29. E digo-vos que, desta hora em diante, olha o que ele falou, irmão. Digo-vos que desta hora em diante, todos não beberão mais deste fruto. Está escrito isso? Está escrito o quê? Vamos ler junto com o pastor. Não beberei deste fruto da videira. Não quem? Quem é que ele estava se referindo? A ele. Ele não estava referindo à igreja. Ele estava falando, eu não vou mais estar aqui bebendo com vocês. Não beberei deste fruto da videira, até
aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino. Então ele diz que vai estar de novo conosco fazendo isto. Olha aí, ó. É o que está escrito. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Até aquele dia em que hei de beber no reino convosco, beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo chorado, fez o quê? Tendo cantado um hino, Jesus cantou um hino. Saíram para o Monte das Oliveiras. Ponha na outra passagem ali, irmã, por favor. Ponha em Marcos 22. Marcos 14, 22 ao 25. Repete de novo, olha só, ele repete de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, repete de novo, olha lá. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o quê? É o que, igreja? É o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam. Quantos beberam? Todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, a aliança derramada em favor de muitos. Diga muitos. Não é de todos, diga de muitos. Você faz parte desses muitos, sabia? Pode dar glória a Deus? 25. E em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Ele repete, ele falou Mateus, ele falou em Marcos, Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Acabou? E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua vontade, esses são os teus decretos, teus desígnios, teu poder. Meu Deus, fala conosco através destas verdades. Exponha, Senhor, o que representa de fato a ceia do Senhor.
Porque a obra de Deus é uma obra de fé. Eu tenho que crer pela fé. Porque quando o Senhor partiu aquele pão, o Senhor disse: é o meu corpo. Mas não era o seu corpo, mas o Senhor falou que é o corpo. E o Senhor pegou o vinho e disse: é o meu sangue. Mas não era o sangue, era o vinho. Mas temos que receber como se fosse o corpo e o sangue. Temos que fazer deste momento como se fosse aquilo exatamente que Jesus falou. Porque Jesus, ele falou: coma, é o meu corpo, beba, é o meu sangue. Meu Deus, eu oro para que haja o entendimento, não para que haja revelação, porque a revelação já foi dada. O que acontece agora é que o entendimento, que os nossos entendimentos se abram e possamos perceber como é importante isto para a vida do teu povo. Esse momento de lembrança, momento de recordação. Eu oro em nome de Jesus Cristo, e o povo mais que feliz desta terra, digam todos amém, amém, amém. Vamos. Igreja do Papai Deus, como é bom poder estar reunido e ter novas experiências, não só com o Espírito, mas também com a família Restituição. A partir de hoje foi aberto um novo ciclo de manifestações de Deus no nosso meio. Foi aberto um portal que nunca mais se fechará, aonde todos nós teremos acesso ao sobrenatural de Deus. Não vai haver escolha. Deus escolheu você para entrar nessa dimensão do Espírito. Vamos? Quem topa? Estamos juntos? Juntos somos mais fortes. O que representa a ceia do Senhor. Por que Paulo gasta um capítulo todo lá em 1 de Coríntios 11? Por que ele gasta, né? Primeiro no capítulo 11, no versículo de número 2, 11, 2, ele diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então Paulo, ele começa no capítulo 11, primeiro Paulo fala para ser imitador, né, de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e ele fala, de fato eu vos louvo. Então Paulo começa, você sabe que para se repreender alguém, primeiro você elogia, né? Para acalmar o coração. Aí a pessoa vai elogiando, depois vai lá com a repreensão. Não se repreende primeiro para depois elogiar. Então primeiro Paulo começa a elogiar a igreja, dizendo que louvava aquele mover da igreja de Corinto. Mais para frente, quando chega no versículo 17, não, versículo 22, olha o que ele disse: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e a envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então você vê, um homem começa louvando, dizendo que a igreja está boa, está bem, estão indo bem, estão caminhando bem, estão produzindo, estão crescendo,
Mas chega uma parte, em algumas partes desta igreja, em algumas atitudes desta igreja, que ele diz: nisto, certamente, o que ele falou? Não vos louvo. Nisto que, versículo 17. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Isto é terrível, irmão. Eu estou pedindo a Deus para que só venha para cá pessoas que não tenha essa tendência no coração de dividir. Eu peço a Deus que Deus tire e não permita que chegue ninguém, porque muitas pessoas vêm de outras denominações, feridas, dolorida, cheia de traumas, presenciou brigas, divisões, muita fofoca, né? E vem com seus corações sobrecarregados também, e até ela limpar é um problema sério. Então eu peço a Deus que essa casa esteja sempre de portas abertas para as pessoas que venham com a intenção de reino, que venham com uma intenção, sabe, de unir, de juntar. Porque se nós estivermos unidos, irmão, olha para o teu corpo, pensa no teu corpo, pensa no teu corpo, porque quando Paulo trata da igreja, ele dá a evidência de um corpo. Você imagine se o nosso corpo não estivesse em unidade. Pensa aí no teu corpo, se ele não estiver em unidade, você estaria muito mal aqui, você não estaria bem. Então, quando o corpo não está em unidade, ou seja, o braço, a perna, o olho, a cabeça, sabe, os joelhos, os ouvidos, então, quando não está em unidade, gera aquilo ali, ó. Então, Paulo falou: há divisões entre vós. Ele diz quando ele se reúne na igreja. Então, Paulo chamava esse mover aqui de igreja. Diga assim: igreja. Igreja somos nós, igreja também é o mover, é o grupo de pessoas reunidas. Então ele falou: quando vocês se reúnem, quando vos reunis na igreja, ou seja, num lugar que Paulo dizia que seria chamada de igreja. Então ele diz que ali, quando eles se reuniam para brigar. Isto aconteceu muito nas casas nesse passagem de ano. A minha oração é que não tenha acontecido na sua, porque em muitas casas aconteceu muito isso aí, divisões, e eu em parte eu creio, porque antes mesmo importa que haja partidos entre vós. Então há partido. Por que Paulo falou, que bom que há partido entre a igreja? Porque a gente logo percebe quem é quem. Você que está aqui comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, você já sabe quem é quem. Você já fez uma análise, já pesquisou, já viu como é aquele ali, como é aquela ali, como é aquele ali eu chego perto, aquele eu fico bem distante, aquele ali mais ainda, aquele ali, você sabe. Mas não é divisão, você está se protegendo e protegendo o corpo. Quando você faz isso, você está se protegendo e protegendo o corpo. Ele diz, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Paulo não estava elogiando o partido, ele estava elogiando, porque quando há partido, os da verdade se manifestam, e os da mentira também. E a gente começa a identificar quem realmente está junto, ou quem diz que está junto só de boca. Porque quando a gente está junto mesmo, junto aqui, ou você lá na sua casa, ou você no teu trabalho, ou você com qualquer pessoa que você encontrar pela rua, você está junto. O que é estar junto? É não falar mal do corpo.
Quando eu vou para outro canto, oh, meu pastor, minha pastora, meu irmão, minha irmã, aquele irmão, aquela irmã, e aquele outro, aquele. Então você não está junto, você não está junto. Você tem murmuração no teu coração. Passa, irmão. E é conhecido, seja conhecido. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Paulo falou, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, ele já não falou de igreja, falou num lugar. Não é a ceia do Senhor que comeis. Então é aí que as pessoas que não entendem, que pregam contra a ceia do Senhor, eles dizem que Paulo está dizendo para não fazer a ceia. Mas Paulo não está falando da ceia. Paulo está falando da festa do amor, da festa ágape. Olha o que ele está falando. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Por que Paulo percebeu que não era a ceia que eles estavam comendo? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria, volta para trás, irmão. Aí, quando vos reunis no mesmo lugar, não esqueça daquela palavra agora, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor que comeis. Agora passa para frente, irmão. Porque ao comer de cada um antecipadamente a sua, então ele está falando de duas ceias, está falando da ceia do Senhor e está falando de uma ceia particular. Ele não está falando da mesma ceia, ele está falando de uma, está falando de outra. Então, ele falou, porque ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eu já expliquei isto. Como era isto, essa festa? Todos traziam comida, traziam vinho, traziam pão, traziam a comida da época que tinha, né, na época. Cada um levava, e havia pessoas ricas, e haviam pessoas mais ou menos, e haviam pessoas pobres, e haviam pessoas extremamente pobres. Mas como a igreja é um corpo, a gente não classifica a igreja se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. Recebeu a Cristo, é a igreja de Cristo. Pode ser um mendigo na rua, pode ser um traficante, pode ser um bandido, pode ser quem for. Recebeu a Cristo, a Bíblia diz, todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus. Então, aí vinham, cada um trazia a ceia, cada um trazia a sua comida, mas o que acontecia? Cada um que trazia, volta um pouquinho para trás, irmão. Aí, porque ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, a pessoa que levava a comida, ela fazia o que com aquela comida que ela levava? Ela mesmo comia. E aquela pessoa que não levava nada, ficava sem comer nada. Passa à frente. Há quem também tenha fome. Por quê? Por que a pessoa ficava com fome? Porque a pessoa ia sem ter nada para levar, mas ela ia, porque era a festa do amor, da divisão mesmo. Não é divisão de dividir, divisão de espalhar, de contribuir, de dar a quem não tem. Essa era o mover daquele momento ali. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem fique bêbado, embriague-se, porque era vinho, que a pessoa levava o vinho e tomava sozinho, não dividia com os outros, cada um bebeu um pouco, não, aí fazia o quê? Pegava a ceia, tomava o vinho, e as pessoas que não tinham nada, não comiam nada, não bebiam nada. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Então tinha pessoas que não tinham nada, que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Paulo falou, eu não concordo com isto, porque isto não é a ceia do Senhor. Isto é qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Aí Paulo vai amando tanto esta igreja. Você sabe, amados, Jesus falou, os membros que dão mais problemas é os membros que tem que ser mais amado, que tem que ser mais cuidado. As pessoas que dão mais problemas, essas pessoas têm que ter a gente tem que ter muita misericórdia, muita calma com essas pessoas. Não pode ser explosivo, irmão. O espírito que está em tua vida é um espírito passivo,
É um espírito de amor, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Essa é a presença do Espírito na nossa vida. Não é sair por aí pulando, falando em línguas e revelando o que não se revela nada. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é dominar os seus impulsos. Certamente não vos louvo. Aí ele vai falar, porque eu recebi do Senhor. Diga, Paulo recebeu do Senhor. Então a ceia é exclusivamente algo para os dias de hoje. E Jesus falou, eu estou fazendo com vocês essa última ceia. Só vou voltar a fazer no reino, junto com vocês. Mas ele não proibiu da igreja fazer a ceia. Ele não tirou a ceia da igreja. Ele falou, tanto que ele não tirou, que Paulo explica a ceia. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, você sabe que Paulo não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Paulo não esteve na mesa, quando eles estavam sentados na ceia, Paulo não estava lá. Paulo não estava presente. Então quer dizer o que, pastor? Quando ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 11, diz, eu recebi, não aprendi nem recebi de homem nenhum. Então ele não recebeu de nenhum homem, foi o próprio Cristo que apareceu para ele e falou sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui no ministério. Então, nós já estudamos sobre isso. Qual foi a luz que Paulo jogou na mente do povo de Corinto? Na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Isto aí Jesus fez. Você leu comigo? Fez ou não fez? Fez. Ele tomou o pão, ele partiu e disse, isto é o quê? Então, a mesma frase que Jesus falou, Paulo repetiu. Isto é o meu corpo. Passa à frente. Que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aí é que está o problema na mente, deixa lá, irmã, aí. Fazei isto em memória de mim. Aí é que está o problema das pessoas, quando se fala dessa palavra em memória. Eu já disse, a palavra memória quer dizer recordação, lembrança, relembrança de que o problema está, porque ele falou, esse é meu corpo que é dado, ou seja, quando foi que ele deu o corpo dele por nós? Quando foi? Foi aonde? Na cruz. Então, quando ele diz em memória, então você não pode esquecer que Jesus, ele foi para a cruz, diga, ele foi para a cruz, sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido, bateram no seu rosto, chutaram as suas costas, foi chicoteado várias vezes, arrancaram um pedaço das suas costas, os buracos eram tão fundos que dava para ver os 2 pulmões. Meu Deus, tudo isto ele sofreu por mim. Diga, ele sofreu por mim. Então, quando a gente celebra isto aqui, é o momento que a gente está lembrando. Não estamos cultuando a um Deus morto. Nós estamos lembrando a que Jesus fez na cruz do Calvário em benefício do seu povo. Diga, ele fez. Então ele quer que eu lembre. Diga, ele quer que eu lembre. Que é dado fazer isto, praticar este ato. Passa à frente. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da aliança no meu sangue, fazei isto, fazei isto, diga, fazei isto, todas as vezes que beberdes, olha irmão, olha o que Paulo está falando,
todas as vezes que beberdes. Se fosse para fazer só naquele dia, se fosse a última ceia, Paulo não falaria assim, ó, todas as vezes que beberdes. Então ele está falando o quê? Que isto iria acontecer no futuro também. Alguém está entendendo isso? Tem alguém entendendo? Todas as vezes que beberdes, em recordação, em lembrança do que eu fiz. Quando você pega o pão, ele falou, isto é o meu corpo que foi dado por vocês. Ele fala, eu dei o meu corpo por vocês. Isto aqui não é apenas um copo de vinho ou de suco de uva. Isto é o meu sangue que eu dei por vocês. Ele deu o seu sangue, ele se deu totalmente, ele deu o corpo, ele deu o sangue, ele deu tudo pela igreja. O que a igreja faz? Tem uns que sabem recompensar Jesus por tudo que ele fez. Você está aqui hoje, então você está recompensando Jesus por tudo que ele fez. Você está celebrando, você está ouvindo a palavra, você está concordando, você está orando, você está agradecendo, você está tendo um coração agradecido. Então você está concordando. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais, olha aqui, lembra dela, anunciais a morte do Senhor. Quando a gente está aqui reunido, Jesus morreu por nós, irmãos. A gente não estamos aqui por um acaso. Não, sabe, eu escolhi ser crente. Eu não quero ser considerado como ateu. Eu escolho ser crente. Não, você não escolheu ser cristão. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Então, quando você se reúne aqui, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição até que Jesus venha. Então, isto que nós vamos fazer daqui a 5 minutos, é algo que será feito enquanto Jesus não retornar a esta terra. Eu vou estar fazendo. Ah, pastor, eu acho que isso não é necessário. Isso é problema, não é meu, é seu. Se você estiver com a tua vida toda desgovernada, é melhor que não faça mesmo, porque isto faz mal para quem tem a vida desgovernada e não quer conserto. Faz mal, pastor? Faz. 28 é o versículo. Olha lá. Vamos lá? Vamos ler? O que está escrito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim deixe de comer o pão e deixe de beber o cálice. Diz isso? Ele fala que mesmo que eu tiver fracassado, mesmo que eu tiver feito coisas erradas, mesmo que eu tiver tropeçado, mesmo que eu tiver me comportado mal, mesmo assim, eu me examino e faço o quê? Coma do pão, porque isto pela fé, esse é o meu corpo, pela fé, isto é meu sangue, pela fé. Então quando você faz isso, pela fé, você se fortalece no Senhor. Diga, eu me fortaleço no Senhor. Diga, é pela fé. Diz assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu vejo que muitos ministérios que abandonaram isto aí, eu já sei por quê. Está ali, a resposta está aqui. Porque elas não se acham dignas de comer o pão, que é o corpo, e beber o cálice, que é o sangue. Elas não se acham dignas. A consciência delas, você sabe que há pessoas que, há igrejas, eu te digo, para vergonha desse povo, que anularam isto aí, isto que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, e colocaram cerveja, vinho, batida, conhaque, o cerezé do capeta, colocaram isto nas suas reuniões, nos seus ajuntamentos.
Eu já fui em festa que se dizia de ser cristão na graça. E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. O que tinha de caixa de bebidas, de cervejas, o que tinha de crente bêbados, eles anulam isto aqui para viver na carne, para fazer o que a carne deles querem. Eles sabem, eles me escutam. Eles sabem que eu estou ali pautado na palavra do Senhor. Então, abençoados, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem discernir, o que é discernir, pastor? O que é essa palavra examine? Primeiro nós lemos, examine, faça uma observação em você. Faça uma observação. O que eu tenho que mudar? Aonde que eu estou largando a corda e deixando o barco correr? Aonde que eu estou fraquejando? Que eu preciso puxar, sabe, não permitir que isto me leve para o caos. Então, quando ele disse, examine-se, pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sim, a palavra discernir quer dizer conhecer distintamente o que é isto aqui. Por que nós comemos? Por que nós comemos? A pessoa que vai nas igrejas, chega lá, o pastor está servindo a ceia e mete a mão e pega, não sabe nem o que é. Eu fui lá na igreja, comi um pãozinho, um pedaço de pão, um pouco de suco, só isso mesmo que comeu, não comeu o corpo nem o sangue, só isso que foi, só participou mesmo do matéria, do físico, porque este momento não é físico, não é somente físico, é um momento espiritual. Quando ele diz, isto é o meu corpo, você tem que acreditar, ele se deu por mim, ele morreu por mim. Então eu tenho que dar muita importância, porque se eu não me examinar, ou seja, fazer uma análise, analisar a minha vida com atenção, fazer uma observação em mim, ninguém tem, olha para cá, irmão, por favor, olha para cá todo mundo aqui. Ninguém tem a autorização de ninguém para julgar ninguém aqui dentro. Ninguém tem a autorização de Deus, nem de ninguém, para acusar ninguém aqui dentro. A ninguém foi dada esta autorização. Deus não deu a mim e não deu a ninguém aqui para ser juiz de ninguém. Para dizer o que é certo para o outro e o que é errado para o outro. O que é certo está na Bíblia. E é aqui que nós pautamos a nossa vida, é na palavra do Senhor. Aqui nós não somos um grupo de juízes, nós somos as ovelhas do Senhor, cheias de carrapato, estamos todos sendo limpas desses carrapatos da vida. Eu não, pastor, eu sou muito, não é nada, você é pior do que o outro. Quem se julga ser alguma coisa não sendo nada, é pior. Então ele diz, examine-se, pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem compreender, sem conhecer distintamente, sem diferenciar, come e bebe, eis a razão porque há entre vós, você sabe o que acontecia? Eu estava estudando, e por que Paulo escreveu isto? Porque ele falou, olha o que acontece quando alguém se mete no mover da ceia e sem saber, você tem que saber. Por isso você precisa de uma igreja, de um pastor que te ensina, que te leia a Bíblia, para você saber o que nós fazemos aqui, o motivo da nossa fé, o que faz nós nos congregarmos aqui. Nós não viemos aqui para arrecadar dinheiro, aqui nós não viemos aqui para arrecadar prenda, aqui nós não viemos aqui para comer bolo de chocolate, aqui nós viemos aqui para crescer na graça de Deus e no conhecimento de Jesus. Nós viemos aqui para louvar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Diga, fracos. Você conhece alguém na comunidade que é fraco? Quem é fraco, pastor? O que é fraco? Fraco é aquela pessoa que não... Eu nunca gostei de videogame, mas diz que no videogame tem algum... É estágio. É estágio?
fase. Eu nunca gostei. Então diz que nos joguinhos tem fase, né? Tem fase, tem que passar, né? Quem é o fraco? O fraco é aquele que não passa da fase. Esse é o fraco. Está sempre caindo nas mesmas coisas, errando na mesma. É igual aquela criança que a mãe fala, não dá jeito. A mãe dá uma chinelada, não dá jeito. Manda correada, não dá jeito. A mãe pega arranca as orelhas, não dá jeito. Então não passa pela fase. Nós temos que passar. Então isto Paulo fala que são os fracos. E tem outros que são doentes. O que é doente? Não só doente fisicamente, porque se são fracos, são doentes. Se eu sou fraco, o que acontece comigo? Eu não acredito que pela chaga de Cristo eu estou curado. Eu acredito que se eu tomar o remédio que eu estou curado. Eu não acredito que Jesus cura ainda. Eu acredito que quem cura é os homens. Irmãos, primeiro Deus, depois os homens. Primeiro Deus, depois os homens. O que é possível para os homens, a minha bateria está caindo, é possível para Jesus Cristo. Então diz, há entre vós muitos fracos, doentes, e não pouco os que dormem. Essa palavra dorme, você já sabe o que é dorme. O que é dorme? Morrem. Então há muitos cristãos que morrem antes do seu tempo. Por quê? Porque não passam de fase, são fracos, tropeçam na mesma coisa, brigam pelas mesmas coisas, discutem. Sabe aquilo que eu falei na quinta-feira? Na mesma confusão, a mesma lenga-lenga, vamos passar de fase, irmãos. Paulo disse assim, quando eu era bebê, eu falava como bebê, eu me comportava como bebê. Agora eu sou adulto, eu me comporto como um adulto. Temos que passar de fase. Por isso que há pessoas fracas, doentes, e não são, ele diz que são muitos que morreram. Então Paulo deve ter ido e participado de muitos sepultamentos. Ou, se não participou, soube de notícia. Fulano de tal morreu, Paulo. E morreu fulano de tal também. E morreu também outro. E morreu outro. E morreu Ananias. Morreu Safira. E morreu não sei quem. Então, muita gente que não faz o seu análise. Pastor, eu me analiso e o que faço? Participa. Não é para a igreja do Senhor ficar de fora disso. É para a igreja do Senhor falar, eu vou passar de fase. Este ano, o que me atormentou o ano passado, não vai me atormentar. Aquelas pessoas que tiraram o meu sossego, não vou permitir que elas tirem o meu sossego. Aquelas bocas do inferno, nunca mais vou parar para ouvir essas bocas. Aquelas sentenças de morte, não vou receber. Aqueles afrontos que eu recebi, aquilo que me bloqueou, tem gente bloqueada na mente. Desbloqueia a tua mente. Desbloqueia. Experimente o mover do Espírito. Vai haver muitos mover. Você tem que estar no mover de Deus aqui dentro. Você tem que estar totalmente na dispensação do Espírito. Amém? Porque assim disse o Espírito. Porque assim a palavra de Deus foi dita. Amém. Amém. Amém.